falando de uma situação que na última semana o Tribunal Superior Eleitoral ele aprovou por unanimidade uma resolução ampliando os próprios poderes aí na reta final das eleições, como uma medida que pode determinar de ofício a remoção, por exemplo, de conteúdo das redes sociais, ou seja, pode ordenar a supressão de conteúdo mesmo que ninguém tenha solicitado. E também permite ao tribunal acionar diretamente as plataformas digitais para excluírem posts que já tenham sido alvos de deliberação colegiada dos ministros. Além disso, o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, pode suspender temporariamente o funcionamento de redes sociais se houver descumprimento reiterado de determinações. Com isso, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, marcou para hoje, começou à meia-noite o julgamento para definir se a Corte confirma ou não a decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para a derrubada desses poderes especiais. Na ação, foi apresentada aí pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem a argumentação de que a medida do TSE é inconstitucional e invade a competência do Legislativo. Abre aspas aqui para Augusto Aras. A censura prévia, vedada constitucionalmente, é o mais severo meio de restrição à liberdade de expressão e o conceito formal de censura e circunscreve aquele que se impõe previamente. O conceito material, por sua vez, tem alcance mais amplo e contempla não apenas o controle prévio das manifestações do pensamento, mas as sanções civis, penais e administrativas. Fecho aspas aqui para Augusto Aras. A análise começou a ser feita, como eu falei, à meia-noite, tem duração de 24 horas, é o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, está deliberando aí sobre essa questão de atuar de ofício, o TSE atuar de ofício na questão de postagens em redes sociais. Até agora, até a gente fechar aqui essa edição, acompanhando o ministro Fachin, o ministro Barroso votou que aí tá tudo certo. O TSE tem sim esse poder de agir de ofício. Kim Rafael, eu começo com você agora o Supremo está deliberando sobre essa questão aí do TSE ter poder quase que supremo e absoluto nas eleições. Supremo, né? O idiota pensava que o Bolsonaro que ia matar os gays, fazer ditadura no Brasil, dar golpe de Estado, mas nós estamos vendo aí um tribunal agindo completamente a favor de uma ditadura. Aí, é claro, o que a gente percebe disso tudo? Como é que a gente vai recorrer disso? E aonde que está tabelado tudo que não pode falar? O que realmente são as palavras que não podem ser ditas? Ou não podem ser escritas, no caso das redes sociais, por exemplo? Quem que vai realmente ter esse juízo de valor que vai dizer assim, olha, mas esse conteúdo aqui, tá meio temerário, vamos mandar apagar, vamos mandar suspender, vamos mandar tirar fora das redes sociais. Bom, se nem a autonomia das redes sociais não serão de forma primárias, né, em decidir em tirar ou não, porque quando você vai entrar, por exemplo, numa rede social, você tem que ir lá assinar os termos, né, da comunidade, não tem que? Tem que. Então nem as redes sociais vão poder falar, olha, não, aqui não infringiu nenhuma norma dos termos da comunidade. Aí o TSE vem do nada e quer insurgir nisso, retirar. Isso, me desculpa, mas isso aí é uma ditadura completa. A gente não vai poder falar mais nada nas redes sociais, é isso? Mais nada. Já posso excluir então o meu perfil no Instagram, Facebook, YouTube? Não, porque é isso que está aparecendo. De ofício, um tribunal. É claro, eu espero, com todo respeito, que os meus colegas não concordem com isso, né? Sobretudo jornalistas, sobretudo professores, porque eu acredito muito ainda em pessoas, né, que têm uma sanidade aí que não seja igual a do Bob Jefferson, que pelo menos tentem entender a forma como está sendo instalada uma ditadura da toga no nosso país. Professor Jorge, o Supremo Tribunal deliberando sobre o Tribunal Eleitoral agir de ofício nas questões aí das redes sociais. O Paulo, me parece que esse agir de ofício é um pouco mais complexo, né? Na verdade, pode o TSE agir mediante provocação do tribunal ali ou dos advogados das campanhas. Então, é uma questão que me parece, né,
normal. Agora, onde que É de está ofício, o ponto? professor. De ofício. Não Eu precisa. tô colocando- Inclusive, o próprio procurador disse uma questão negativa que não deveria acontecer isso. Tinha que ser provocado. Vamos lá. Deixa eu fazer Não sei, aqui, mas o Paulo Caetano acabou de colocar aqui, na última semana ele aprovou por unanimidade, o TSE aprovou por unanimidade uma resolução que amplia os próprios poderes na reta final, professor. Como eu falei, a Corte pode determinar de ofício a remoção de conteúdos das redes sociais, ou seja, pode ordenar a supressão de conteúdos mesmo que ninguém tenha solicitado. Entendeu? É disso que se trata. Paulo, por isso o STF... Pode fazer o meu comentário no meu tempo. Deixa eu só terminar. Eu vou te garantir o tempo, professor. Eu vou te garantir o tempo. O Supremo Tribunal Federal está deliberando sobre esses poderes que o Tribunal Superior Eleitoral deu a si mesmo. Professor Jorge. Sim, é muito claro, mas o ministro, o presidente do TSE, pode ser provocado pelo Ministério Público ou por advogados para excluir conteúdos falsos. Isso é uma questão muito tranquila hoje. O que ocorre? Quando você observa o Ministério Público e a PGR, que já vem de longa data com áreas pedindo suspensão, por exemplo, dos inquéritos da fake news. Hoje, o eleitoral, ou o Ministério Público Eleitoral, não se manifesta. Está com um tom passivo. Então, você começa a ver um aparelhamento do Estado que deveria fazer a instituição de Estado, seu papel, não está cumprindo. Do poder Isso moderador, leva... né? Por favor. Poder moderador que fala. Rafael. Deixar bem claro, por poder favor. moderador. Quem, Rafael? Vai lá, continua, professor. Eu tô controlando o tempo aqui, sem Por problema. essa razão, porque os fake news vêm crescendo de forma assustadora. O que é fake news, professor? O que é fake news? Ô, Kim. Ah, pelo amor de Deus, não. Kim. Não é, gente, pelo amor de Deus. Concordar com uma coisa dessa, isso é insano. É insano. Tem Meu Deus do céu. Não, vamos lá. Calma que o TSE vai fazer o trabalho dele. Ó, meu tempo tá corrido hoje, como eu falei no início. Eu tô devolvendo o tempo, professor. Vai lá. Eu estou respeitando todo o debate, mas não é o que ocorre aí pelo colega da bancada, né, bolsonarista. Agora, veja bem, quando nós falamos de fake news, estamos vendo situações, por exemplo, eu não tenho foto com ele, e aí você vê a foto dele. Isso é o quê? É um fake news ou é uma foto? Está aí a fotografia do Jefferson junto com o Bolsonaro. Quando tenho lá na frente, pintou um clima, e digo, olha, tá aí as meninas e há um índice de pedofilia, um indício disso. Isso, compreende? Então, estamos falando de fatos verdadeiros e fatos que mentem. Qual é o fato que mente? Não tenho foto com ele. Isso é uma fake news. E verdadeiro que o senhor aprova a ditadura. Não. Da toga. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Kim, agora eu vou pedir para você segurar a onda aí. Professor, conclua agora, por favor. Então, quando vemos que as instituições de Estado não operam, é necessário ter uma medida excepcional. Quando se age de ofício, e olha que interessante, o Ministério Público pode agir de ofício. Ele não age muitas vezes. E nós reclamamos, o Rigon reclama, não age de ofício. Quando é agir de ofício? Não é quando ele inventa, é quando ele vê na rede. Por favor, que se controle, toma do remédio. Professor. É claro que ele vai se manifestar. 20 minutos. Kim, aí eu tenho que dar no tempo para ele. Vai, professor, conclua. Então vai agir de ofício quando ele vê. Ele não age de uma invenção. Agir de ofício significa isso. Ele vê a matéria no jornal, vê uma leitura, vê um documento, vai agir. Ele tem a obrigação de agir de ofício na defesa da democracia. E isso que o Alexandre Moraes está fazendo. Parabéns, ministro. Vamos lá, Pamela Bussolini. Paulo, sobre essa questão de agir de ofício, acho que o professor não entendeu. Não está se retirando... Eu entendi, Pamela. Não, você não entendeu, porque você está desinformando. Não é que os advogados não vão poder ou vão deixar de acionar o TSE. O TSE ganhou poderes para agir sozinho. Isso que é o agir de ofício. Agir por conta. Entendeu? Isso não é digno de parabéns. Isso é absurdo, eu concordo com o Kim. Tanto é que, infelizmente, a gente não pode contar com a mídia brasileira, porque desde que eles estejam ao lado do poder, né, se isso aqui virar uma China, eles estão batendo palma. Mas na imprensa internacional a gente já está passando vergonha, né? O New York Times criticou esse avanço no poder do TSE. Ontem o Wall Street Journal também criticou veementemente, inclusive com matérias dizendo o seguinte: um homem decide no Brasil o que pode e o que não pode ser dito.
Nós estamos passando vergonha. Eles falam tanto que o Bolsonaro faz passar vergonha no exterior. A vergonha no exterior começa pelo senhor Alexandre de Moraes, infelizmente, que já até mandou reter um cidadão americano porque veio participar de um congresso aqui no Brasil, conservador, e ele não gostou, mandou reter o cidadão no aeroporto. Então, isso tá rolando faz tempo. O absurdo já tá rolando faz tempo. Infelizmente, a nossa Constituição foi amassada e embolsada pelos nossos ministros, né, que estão também no TSE. Né? Alguns blogueiros ficam bobos de saber, né, que alguns ministros do STF estão no TSE, mas essa é a nossa organização, né? É isso que acontece. Quando eu disse aqui, ai meu Deus, tá errado. Não, os mesmos que estão no TSE, no STF, grande maioria ocupa o TSE, é isso que a gente está vendo. Agora, com relação a pintar clima, professor, que o senhor traz aqui, o senhor deve saber que até o TSE, né, que é tão aí parcial, como a gente está vendo, né? Acho que não restam dúvidas para a população. Reconheceu, posso fazer meu comentário? Claro. Reconheceu que esse vídeo está totalmente descontextualizado. Por quê? Primeiro que tem mais corte que Frankenstein, né? O PT pega uns vídeos e corta, edita e solta lá na propaganda deles. Depois você tem que ficar explicando. Nesse mesmo podcast que o Bolsonaro participou, que ele disse pintou o clima, e que ele fala isso sempre, de pintar o clima, ele fala que pintou um clima pra gente fazer uma nova legislação lá com o Senado. Quer dizer, tem no mesmo vídeo, vocês não pesquisam porque vocês não querem. No mesmo podcast ele fala que pintou o clima. Então, quer dizer, os meus amiguinhos aqui que dá risadinha, bate palminha pra censura, pro Alexandre de Moraes. Pro Alexandre de Moraes. Não, vamos respeitar, deixa ela terminar. Dos dois lados, aqui é de parte a parte. Eu tô tentando controlar, mas tá difícil. Pamela vai concluir. Eles querem dizer o quê? Que o Bolsonaro tá falando que pintou o clima também com os senadores? Ele usa esse termo. Pintou uma oportunidade, pintou o clima, é normal. Tanto é que o TSE já proibiu de circular com essa história, já colocou que vai aplicar multa e o PT fica fazendo manobras para continuar usando essa historinha. Por quê? Porque não tem proposta de governo, não pode falar de passado, não pode falar de futuro, porque não pode falar de ministros que eles querem colocar no poder. Então tem que ficar inventando uma fake news cada dia. É canibal, é 51 mil imóveis em dinheiro vivo, agora pintou o clima, amanhã o Roberto Jefferson que faz uma cagada lá, quer jogar no colo dele, sendo que a própria imprensa falou que o Roberto Jefferson tinha sido abandonado pelo Bolsonaro há pouco tempo atrás. Então, todo dia é isso. É importante que as pessoas estejam atentas, né, para fazer um voto consciente, porque a nossa liberdade está dependendo deste voto do domingo. Estamos discutindo aqui a questão de que o Supremo Tribunal Federal está deliberando aí durante o dia de hoje sobre a questão do Tribunal Superior Eleitoral agir de ofício em questão aí de postagem nas redes sociais. Eu ainda tenho para ouvir Ângelo Rigon, Agnaldo Vieira e Fernando Tupan. E eu vou com você, Ângelo Rigon. Pelo menos até agora, pode ser que alguém mais já tenha votado, porque a votação fica aberta aí durante 24 horas, desde a meia-noite, já está valendo. Até agora, Luiz Roberto Barroso acompanhou o Edson Fachin, concedendo aí esses poderes, digamos assim, ao Tribunal Superior Eleitoral. É como se fosse uma jurisprudência. Tem alguma coisa que as pessoas que estão na bancada não entenderam. Essa decisão vale para as decisões já tomadas. Existe um negócio chamado seguinte: se você compartilha uma mentira, mentiroso você é. Se é o mesmo crime, vale para aquele crime. Então o juiz vai ter autoridade para ele tirar um negócio que ele já julgou, o que outros companheiros do TSE já julgaram. Falando que ser mentiroso é crime. Então a população inteira vai ser presa. É decisão. Você está condenado. Eu não sei o que... de verdade, ninguém entende uma situação. Eu te entendo, tudo que é crime está escrito no Código Penal. Não sei se o professor sabe também. Depois eu vou dar direito. Se não tiver escrito lá, não é crime. E mentir não é crime. Ele quer discutir a decisão dos ministros do TSE. Não é comigo que você tem que falar isso. É com os ministros. Eles condenaram as pessoas por publicar desinformação, mentir. Agora, você replicar mentira e defender isso como liberdade de expressão, voltamos àquela coisa bolsonarista de lá de trás. O que está se vendo agora é só uma questão de agilidade, porque estamos na reta final de campanha, poucos dias, só o debate da Globo salvou uns e outros. E você tem aqui em Maringá, por exemplo,
candidatos a deputados que não retiraram até hoje mentiras que o TSE falou que eram mentiras. Tem gente distribuindo panfletos apócrifos com mentiras que o próprio tribunal já decidiu que são mentiras. Tá ali, né? E isso é jogo... O jogo sujo faz parte da política? Então, você não pode defender jogo sujo. Se é mentira, tem que tirar. Quanto mais cedo, melhor. É assim que funciona. Depois você reclama que a justiça é lenta. Ora, essa é uma oportunidade. Você não está inventando nada. Você só está tirando do ar o que já foi julgado. Mentiroso. O que já foi julgado que não é verdade. Está sendo feito de sacanagem contra o público. Vamos lá, Fernando Tupan. Parabéns, Rigon. Parabéns, Rigon. Tupan. Caetano, ó, a esquerda está colocando as linhas de fora. Isso mostra que a intenção do Lula no futuro é fazer desse país uma ditadura de esquerda. O Lula quer acabar com as instituições. O STF, se você estiver reparando os votos, quem são que está votando para instituir a censura? Desde a época da ditadura militar, nos anos 70, a gente não vê uma pouca vergonha como essa. O PT está por trás de muitas coisas. Eles querem regular a mídia. É isso que o STF está mostrando. Todo mundo tem que ser vaquinha de presépio. A gente tem que ficar falando, Kim, Pamela, na internet, uga, uga, buga, buga. É isso que eles querem. Enquanto eu estiver aqui com meu salário milionário, comendo salmão, filé mignon, só coisa de boa, para mim tá bom. Porque eu vou mudar? É isso que está acontecendo. E olha, Paulo Caetano, o eleitor sabe disso. O eleitor sabe que a esquerda quer uma ditadura. Eu tenho vários amigos aqui, de esquerda, aqui de Curitiba, que falaram, se o Bolsonaro ganhar, eu vou mudar para a Argentina. A Argentina é um país que está super bem economicamente. Vocês não acham? É gente catando comida no lixo, tá pior do que o Brasil. Então, pessoal, a gente sabe, não dá para aceitar uma coisa dessa, uma censura absurda. Eu já ouvi falar aí que tem gente que está pegando VPN e abrindo novos perfis no Facebook nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, só para burlar essa determinação do tribunal. Como que você vai falar para um cara lá em Portugal para cortar o perfil? E o negócio é tão louco que é capaz dessa turma querer fechar o Facebook. Isso sim é terrível. A esquerda está mentindo, a esquerda quer fazer de você uma pessoa robotizada. Leiam 1984, é isso que o PT quer. Agnaldo Vieira, sua vez agora. Olha, para descontrair um pouco, eu estou igual ao comentário aqui do Lanfrão Games. Ele diz que se censurar o Xvideos, o couro vai comer. Olha, nós perdemos uma grande chance lá atrás quando alguns senadores ou algumas pessoas pediam a abertura de impeachment contra o Alexandre de Moraes, né? E o Senado se absteve de pelo menos investigar, de pelo menos levar o assunto à pauta. E aí começou com o STF a crescer muito. Eu acho que tem algumas coisas do Supremo que são ditatoriais, né? A gente fica com medo, porque quando não atinge a nós, né? Tá atingindo o outro, tudo bem, né? O fulano lá tem que se danar mesmo, tem que ser preso, falou abobrinha, mas se isso também se reverte contra nós, é complicado. E passando por uma volta também à questão de censura do Grupo Jovem Pan, você vê que há uma censura, porque na decisão se fala de que se abstenha de tais comentários, né? Então isso, o que é uma censura? Ela é prévia, né? Sim. Você falar que você não pode falar isso de agora em diante, então isso é uma censura. E esse poder foi levado para
para o TSE. O que deveria já ser extinto seria o tribunal do TSE, né? Um tribunal eleitoral especificamente, que alguns dizem que é só no Brasil que existe esse tribunal eleitoral. Uma grande reforma política tem que ser feita, política partidária e, consequentemente, também em nível de justiça eleitoral nesse país, para que a gente consiga realmente viver numa democracia.